Irmãos, o pastor pediu para mim trazer uma palavra hoje sobre o Natal. Li muitos resumos e aplicação do Natal. Ficou meio difícil escolher algum, porque cada vez que eu lia era uma opinião diferente, né? Mas eu vou tentar transmitir para vocês com o que eu aprendi com minhas próprias palavras. Então, o Natal, todo mundo sabe aqui porque comemoramos o Natal. O Natal é o nascimento de Jesus, certo? Errado. O Natal não é o nascimento de Jesus. Como assim? Quando Jesus nasceu, não houve data, não houve dia. Assim como a segunda vinda de Jesus, a primeira não foi anunciada e nem foi comunicada. Porque muito se discutiu a respeito do dia do nascimento de Jesus. Muito se falou, mas os antigos cristãos não comemoravam o nascimento de Jesus, porque ninguém sabia o dia exato. E aí o que aconteceu? Os filósofos, os estudiosos, começaram a pesquisar, começaram a verificar o tempo e o espaço e descobriram que Jesus não poderia ter nascido em dezembro, porque dezembro era época de muito frio. Até hoje na Europa, nos países aí, dezembro é o mês mais gelado do ano. Então o que aconteceu? Eles imaginaram outras datas, porque como Jesus estava numa manjedoura, enrolado em panos, ele não poderia ter nascido no inverno. Provavelmente nasceu no verão, março, abril. Mas não se comemorava o nascimento de Jesus. Aí o que aconteceu? O povo antigo tinha muitos deuses, vocês sabem. Antigamente os povos bebiam muito, comiam muito, farreavam muito, faziam muitas estripulias, porque eram pagãos, certo? Os cristãos eram poucos. E aí o que aconteceu? Entre os dias 17 até o dia 24 de dezembro, comemorava-se vários deuses pagãos. Era festas, comidas, trocas de presente, era bebedeiras e outras coisas. Aí o que aconteceu? Os cristãos da época, preocupados com a influência das festas pagãs no meio deles, resolveram instituir o dia 25, que era considerado um feriado nacional na época, para comemorar o nascimento de Jesus. Assim, eles também teriam um dia de comemoração. E aí o que aconteceu? Foi estabelecido o dia 25 de dezembro, porque era um feriado após as festanças dos pagãos. Então o que acontece? Esse dia foi instituído não no começo, nem tampouco anos depois. Esse tempo foi instituído no ano 350 depois de Cristo. E o primeiro escrito a respeito do dia 25 de dezembro como nascimento, como Natal, ele foi escrito está registrado no Conógrafo de 1354. Conógrafo quer dizer o calendário romano feito na época por Fúrio Dionísio Filócalo. Também é cultura, né? Mas, independente
da comemoração do Natal, o que eu vou falar hoje é sobre o nascimento, a natividade de Jesus. Porque quando Jesus nasceu, ele não nasceu simplesmente. Houve todo um preparo, houve várias promessas no Antigo Testamento. Vocês podem ver que essa história de Jesus vem de muito longe. Então, o nascimento de Jesus é a história mais linda e mais profunda até hoje. Os anjos comemoraram felizes entre 5 ou 4 antes de Cristo, que até os calendários naquela época não eram muito corretos. Então, Jesus ainda nasceu antes, não na data e no dia que eles falam. Nasceu bem antes, né? E aqui, o primeiro: glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade. O Natal é uma história sublime e comovente, pois descreve como o Verbo de Deus se tornou ser humano para nos salvar. Isso falando como cristão e biblicamente, porque na Bíblia também não existe dia, nem hora, nem data do nascimento de Jesus. Em lugar nenhum vocês vão encontrar, porque Deus ocultou este pedaço da história por algum motivo. Ele não queria que a gente soubesse. Então a gente tem mais aqui seguir o que está na Bíblia, né? Então, quando Deus tornou-se como um de nós, por amor à humanidade, para trazer a verdadeira vida, luz e salvação, Jesus se humilhou como simples menino, pobre carpinteiro de Nazaré, varão de dores, passou por várias humilhações por nossa causa, por amor a nós. Deus deu seu único filho para nos salvar. Um dia Deus estava sentado pensando como o homem tinha se desviado, como o homem tinha pecado, como o homem estava perdido. E aí ele resolveu tomar uma atitude, trazer de volta a sua criação para a tua casa. E como ele ia fazer isso? Descendo entre nós, como homem, para nos orientar e nos guiar, para nos arrebatar de volta à casa do Pai. E aí ele desceu como Jesus, porque Jesus é Deus e Deus é Jesus. Então, nas profecias, o nascimento de Jesus foi anunciado desde a queda do homem no jardim, até João Batista, por meio de uma sucessão de profecias presente em toda a Bíblia. Essas profecias têm uma beleza poética singular. Constituem uma série de homens que durante mais de 4.000 anos profetizaram, um após outro, o mesmo acontecimento que se completa mutuamente. As profecias sobre o Natal, nascimento de Jesus, no Antigo Testamento, vocês vão encontrar Gênesis 1, 3, 15. Jesus nasceria da semente da mulher. Não precisa olhar agora não, por favor. O Messias seria descendente de Abraão. Gênesis 12, 3. Cumpriu-se em Mateus 1, 1. O Messias seria descendente de Isaac. Gênesis 17, 19. Cumpriu-se em Lucas 3, 34. O Messias viria da tribo de Judá. Gênesis 49, 10. Cumpriu-se em Lucas 3, 33. O Messias herdaria o trono de Davi. Isaías 9, 7. Cumpriu-se em Lucas 1, 32, 33. O Messias seria ungido e eterno. Salmos 45, 102. E cumpriu-se em Hebreus 1, de 8 a 12. Ainda no jardim, com a queda do homem, Deus, em sua graça e misericórdia, fez uma promessa de redenção, que foi a semente do Evangelho, a primeira boa nova. Adão e Eva ouviram
as doces palavras de consolo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Jesus é aquele que foi prometido desde os tempos da eternidade. O Cordeiro que foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Carregou sobre os seus ombros todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Porque um menino nasceu um dia numa cidade chamada Belém, que veio para redimir o homem, para salvar a humanidade e levá-los de volta à casa do Pai. Então, Isaías 9,6, né? Aí o que acontece? A cidade também foi profetizada, onde ele seria nascido. E isso aí está aí no profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5,2. Nessa época, houve um decreto emitido pelo imperador romano Otávio César, de que todos deveriam se inscrever nas suas cidades de origem. E aí, Maria e José saíram e andaram cerca de 145 quilômetros de Nazaré para Belém, cumprindo a profecia de que o Messias, filho de Davi, nasceria em Belém, conforme estava escrito no Antigo Testamento. Na falta de vagas, na hospedaria de Belém, José e Maria só puderam se refugiar numa estrebaria. Aí vemos o Messias, Rei e Salvador do mundo, rodeado de pobreza, cheio de humildade, pois nasceu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, deitado em uma manjedoura. Jesus, desde seu nascimento, mostra um exemplo de simplicidade, humildade admirável, um contraste muito forte com a riqueza e o esplendor da corte imperial. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. O nascimento de Jesus ocorreu provavelmente durante a festa dos tabernáculos, no fim de março, início de abril. É o que diz a história. Deus cumpriu assim a promessa de que habitaria no meio do seu povo. Por isso, o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Deus não é com você, Ele é conosco. Por isso, que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Deus está conosco, do nosso lado, ali, nos amparando, nos segurando. Ninguém em Belém sabia desse acontecimento, mas o Filho de Deus não ficou sem testemunhas, nem sem adoradores. Essas testemunhas e adoradores não foram achados entre os grandes de Israel, entre os doutores, os sacerdotes, e menos ainda entre os super santos fariseus. Durante a festa do tabernáculo, era comum haver pastores em vigília no campo. E foi dentre esses humildes pastores, mas cheios de fé, em cujos corações ardiam de esperança pelo Messias, foi que Deus recebeu as mais piedosas homenagens. Então, meus irmãos, nem os anjos puderam conter a alegria no nascimento de Jesus Cristo, o glorioso libertador, e em cuja esperança estava a redenção do mundo. E para se chegar a Jesus, no dia do seu nascimento,
era apenas necessário ter fé, acreditar nas palavras do anjo que avisou os pastores, acreditar na estrela que Deus colocou no céu para guiar os magos, que na verdade Mateus e Marcos também não falam que eram reis, só eram magos vindo do Oriente. E eles trouxeram presentes para Jesus, porque soube-se que nascera o rei dos judeus. E na época era costume levar presente para os reis e rainhas, quando a gente ia visitar, quando eles iam visitar, né? E aí o que acontece? O Natal foi fixado no dia 25 de dezembro, na época de Cristiano, no ano 306 e 337, como uma festa universal para celebrar o nascimento de Jesus. Mas tudo isso foi um paradigma, foi um contratempo para conseguir equilibrar a fé e o paganismo na época, porque até hoje nós temos uma ideia errada do Natal. A gente pensa, a gente herdou, né, de geração para geração, todas aquelas comilanças, festanças, abundâncias, bebedices, até coisas erradas se fazem no Natal, mas só que ninguém lembra realmente o que é o Natal, o que significa. Ninguém pensa no aniversariante, porque dar presente um para o outro também era, na época, costume, depois das festas, das bebedeiras e das comilanças. Então, eu fiz várias pesquisas, e eu confesso para vocês que eu fiquei meio decepcionada com essas coisas, no sentido assim, puxa vida, eu sempre comemorei o Natal como se fosse uma festa santa, digna. Mas aí de repente eu descobri que comemorar o Natal não é comprar comidas caras, presentes para os amigos, para os familiares. Comemorar o Natal é um tempo de retrospectiva, é um tempo para a gente lembrar do nascimento de Jesus, mesmo não sendo a data certa, mas como é um dia mundial que foi passado de geração para geração, a gente segue esse costume. E aí eu fiquei decepcionada quando li também sobre outras coisas do Natal, mas isso não vem ao caso. Se os irmãos estiverem interessados, eu sugiro que vocês perguntem ao Google como surgiu o Natal, e aí vocês vão ver as coisas absurdas que tem lá, e que a gente usa como sendo santas, como sendo normal, como sendo de geração para geração, como sendo herança, né? Mas eu anotei aqui algumas coisas também da palavra Natal. Natal, nascimento. Jesus nasceu. Natal, amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a palavra de Deus para vocês esta noite. E nós temos aqui também, Natal significa ternura. Lá em Isaías 63:15, atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Então o nascimento de Jesus foi preparado por Deus com toda a ternura, todo o carinho, todo o amor que Ele poderia demonstrar por nós. Desde a escolha dos pais, desde a escolha da cidade onde Ele iria nascer, dos magos e até dos animais.
que habitavam no campo. Então é por isso que sentimos essa magia no Natal, essa alegria, né? Essa vontade de compartilhar as coisas, essa ternura pelo próximo. Muitas vezes é só no Natal que a gente demonstra carinho, amizade pelas pessoas e até mesmo pela família, né? Mas acima de tudo, Natal significa alegria. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, o nascimento de Jesus. Jesus também nos dá liberdade, lá em João 8,36. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, pense nisso, irmão. Jesus veio ao mundo para nos aliviar dos fardos pesados. Veio curar nossas feridas e, principalmente, nos perdoar os pecados. Quando conhecemos a verdade de Jesus, a mentira fica fora das nossas vidas. E aí, eu anotei aqui também o Natal que Jesus espera de nós. O Natal onde Jesus possa nascer nos corações. Lucas 2,7. Um Natal que haja luz. Isaías 9,12. Um Natal em que a árvore seja enfeitada com os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22 e 23. Um Natal em que a festa seja salvação de vidas. Um Natal em que o alimento seja compartilhado. Marcos 9:41. Um Natal que a alegria seja Jesus em nossos corações. Então, ao invés de a gente falar Feliz Natal, Feliz Vida, vamos começar, dias, Feliz Vida Nova, Paz do Senhor, Feliz Vida com Jesus, porque o Natal em si não representa o nascimento de Jesus, mas a natividade de Jesus é fato e é história. História é aquelas coisas escritas há milhares de anos e que permanecem para sempre. Agora, história é tudo aquilo que a gente inventa para convencer as pessoas. E foi isso que os romanos fizeram com a história do Natal. Eles fizeram uma história para convencer as pessoas de que era o nascimento de Cristo, mas na verdade era só para mascarar as festas indignas que havia na época. Mas isso só aconteceu depois que o próprio imperador se transformou, virou cristão, e aí ele chegou e instituiu essa data para agradar a todos, né? Mas quem conhece a verdade, quem lê a palavra, sabe que a verdade está na palavra, e a palavra é a Bíblia. Então, irmãos, este é o que eu tinha para falar para vocês. Eu tinha até um hinozinho aqui para pôr, mas não sei se vai dar tempo, porque o hino era para ser posto no começo. Mas mesmo assim, Raquel, põe aí o Escolhido de Jefferson Rufino. Eu gosto muito desse hino, mas eu espero que os irmãos tenham compreendido, porque, como eu falei, são várias histórias, são várias explicações, e a gente fica meio perdido, né? Porque, como não existe uma data específica na Bíblia que fala, hoje foi o nascimento de Jesus por causa disso e disso e disso, a gente tem que ficar catando as explicações dos filósofos, dos teólogos, das pessoas inteligentes da época que escreveram a respeito. Então, esse é o Natal que eu desejo para os irmãos. Um Natal cheio de paz, de alegria. Na hora que se reunirem na mesa da ceia, lembre do aniversariante. Normalmente a gente dá presente para quem faz aniversário, né? Mas como Jesus já não está entre nós,
me surgiu uma ideia. Sei lá, a gente pode trazer o presente para a igreja, que é a casa de Deus. É como se estivesse dando para Jesus, né? E lembrar da palavra e do Criador, que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, unicamente por amor de nós, né? Vamos lembrar um pouco dele na hora da fartura, na hora das bênçãos, mas também vamos lembrar de dividir, isso é importante, com o irmão que não tem ou que tem muito pouco. E eu agradeço essa oportunidade. Não sou pregadora, não faço sermão, eu apenas tento levar adiante o que eu aprendo, porque a minha felicidade seria que todos tivessem o mesmo pensamento, uma só força, uma só união, um só desejo no coração. E eu fico triste, muito triste às vezes, com as dissidências, com os boatos, né? Gente, para de olhar para o teu irmão como um rival. Olhe para teu irmão como um amigo, em que você pode aconchegar, em que você pode contar nos momentos difíceis, né? E guardar aquele segredinho que a gente conta na hora do desespero, na hora do desencanto, né? Vamos aprender a ser humilde, vamos aprender a ser parceiros, em nome de Jesus. Pode pôr o louvor, e eu já agradeço desde já a oportunidade, e as palmas eu louvo ao Senhor. Esse hino aí é a história de Jesus também, viu? Prestem atenção. Um dia Deus olhou do céu e concluiu que com o tempo o homem se perderá. Era preciso o maior dos sacrifícios pelo resgate. Não havia outra maneira. Alguém perfeito tinha que pagar o preço para anular da terra toda a maldição, comprar com sangue as mãos do inimigo, trazer para Deus a sua criação. Então Deus disse: tem que ser alguém que tenha muita fé. Nesse momento Abraão ficou de pé. Deus disse não, no grande livro está escrito: você temeu e mentiu pro rei do Egito. E outra vez Deus disse: quem será que eu posso mandar? Então Jacó veio ao Senhor se apresentar. E para Jacó Deus também disse não. Mentiu para Isaac e roubou seu irmão. E Deus falou: ele terá que libertador. Na mesma hora Moisés se levantou. Deus disse não, você me desobedeceu. Mandei tocar a rocha e você bateu.
mesma hora Moisés se levantou, nos disse não, você me desobedeceu. Mandei tocar na rocha e você bateu. Então Jesus apareceu e disse: Pai, eu vou descer. Não há ninguém melhor, pois faço parte de você. Cante aí, louca ao Senhor. Então, gente, é isso aí. Deus não gosta de mentiroso, de ladrão, de pessoas desobedientes, de pessoas que fazem o mal, porque todos esses profetas aí eram profetas de Deus. E, no entanto,